Saguão, Fernanda sentada no chão com Felipe no colo. Eles tocam na tela de um celular. Entrevista ao ar livre. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, sou mãe do Felipe, que tem 4 anos, e da Sofia, que tem 2 anos. O Felipe teve um desenvolvimento atípico, ele está dentro do chamado transtorno do espectro do autismo. O Felipe nasceu em 2008, mas antes disso, em 2007, eu defendi uma tese de doutorado que falava sobre relação pais e filhos com síndrome de Down. A tese falava sobre o tema de como os pais recebem uma criança com uma deficiência. A minha ideia na tese era não focar na intervenção precoce na criança, porque esse tema já é bastante discutido e difundido, mas a importância da intervenção precoce na família, porque eu entendia isso como de fundamental importância também para o desenvolvimento da criança. O Felipe, quando tinha em torno de uns 3 meses, eu comecei a perceber que ele tinha aquisições motoras um pouco mais lentas, tive algumas preocupações, ele começou a ter predominância de lateralidade, a gente ficou um pouco assustado, era algo muito sutil, mas como eu trabalhava com desenvolvimento, eu resolvi levar no neuropediatra. A gente fez uma ressonância magnética, no qual foi constatado uma área lá que poderia ter sido um possível AVC intraútero, o que justificaria aquela predominância de lateralidade e uma hipotonia, que a gente chama o tônus muscular mais flácido. Com 1 ano e 1 mês, ele começou a girar alguns objetos, a ser muito detalhista, a prestar atenção em coisas pequenas. Isso tudo me chamava muito a atenção, porque como eu já tinha trabalhado com crianças autistas, aquilo saltava aos meus olhos, e não saltava aos olhos das pessoas que estavam à minha volta. Até que a coisa foi ficando maior, e aí a gente levou ele novamente na neuropediatra, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. E ela percebeu que ele de fato tinha perdido algumas capacidades que são precursoras da linguagem, da comunicação, como o apontar, o dar tchauzinho. E aí a gente entrou com a intervenção precoce imediatamente. Hoje em dia, ele tem um comportamento dentro do espectro do autismo, mas ainda pela compreensão da neuropediatra e da psicóloga que faz a intervenção precoce, ele não cumpre os critérios de todo um checklist que existe para fazer o diagnóstico preciso do autismo. Sentados no chão do saguão, Fernanda conversa com Felipe. Ele segura o celular. A hora da notícia, quando a criança tem um transtorno do espectro do autismo, é muito diferente de quando ela tem algum outro tipo de deficiência. O autismo, ele é uma síndrome que você dá um diagnóstico pelo comportamento, pelo exame do comportamento. Então, não é algo tão preciso e não é nada que deva ser dado de uma primeira vez. E principalmente quando a criança está numa faixa de até 5 anos. Então, assim, o que se fala é em risco para o autismo até os 5 anos, mais ou menos, quando você de fato fecha um diagnóstico. Risco D não significa que você não vai começar com todas as terapias. Fotos antigas de Felipe na praia. Quando eu deixei de lidar com o assunto só de forma profissional e comecei a lidar com ele no meu dia a dia, eu me senti muito parecida com todas aquelas pessoas. Com raiva, com medo, com dúvidas, mesmo com tudo que eu conhecia, com aquele sentimento de por que comigo. A dor, ela é inevitável, né? Agora, eu acho que o que muda é que algumas pessoas se cristalizam na dor, né? E nesse ponto que eu acho que a terapia de família é fundamental, porque as pessoas que se cristalizam na dor, elas ficam estagnadas para o resto da vida. Elas não são felizes porque tiveram um filho autista ou
com algum tipo de deficiência ou com uma doença mental, elas não viajam, elas não vivem, elas não sorriem, elas não trabalham. E aí eu acho que assim, tem gente que consegue meio fazer do limão uma limonada. Então, eu me agarrei na vida. Eu achei que a minha vida não podia parar, que a minha vida profissional não podia parar, que a gente tinha que achar formas de ser feliz, né? Isso é um que a gente chama em terapia de família, um acontecimento, é um estressor no ciclo vital da família, que ele pode levar a família para a saúde ou para a doença. E eu acho que a família que não tem intervenção, até porque a gente tem carência de profissionais, ela fica tão desamparada e tão desorganizada que ela pode, de uma maneira muito, talvez mais fácil, cair no ciclo da doença e não conseguir sair disso, né? E eu acho que se a gente consegue dar a volta por cima e viver a vida e se agarrar na saúde, a gente pode aproveitar as coisas boas da vida, né? Diferentes fotos de Fernanda com os filhos.